Eu nunca fui de acreditar nessas coisas de assombração, sabe? Sempre achei que era invenção de gente supersticiosa ou coisa da imaginação. Mas depois do que aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos, na fazenda do meu avô, eu mudei completamente de ideia. E até hoje, quase 15 anos depois, ainda sinto um frio na barriga quando lembro daqueles 3 dias de julho de 2010. Era férias escolares. E como todo ano, minha mãe me mandou passar um tempo na propriedade do vô Antônio, lá em Presidente Alves, no interior de São Paulo. A fazenda ficava a uns 40 quilômetros da cidade, numa estrada de terra que mais parecia trilha de boi quando chovia. Era um lugar simples, casa de madeira pintada de branco, varanda grande com rede, galinheiro nos fundos, pomar de manga e um milharal que se estendia até onde a vista alcançava. Meu avô era um homem sério, de poucas palavras, mas sempre me tratou com carinho. Tinha perdido a avó 3 anos antes, então ele vivia sozinho com apenas a companhia do trovão, um vira-lata amarelo que latia para qualquer coisa que se movesse depois das 6 da tarde. A rotina lá era simples. Acordava cedo, ajudava com os afazeres, almoçava no fogão a lenha da cozinha que sempre cheirava a fumaça e tempero, e no final da tarde ficávamos na varanda vendo o sol se pôr atrás do milharal. As noites eram de um silêncio que quem mora na cidade não consegue imaginar. Um silêncio denso, pesado, só quebrado pelo cri-cri dos grilos, pelo pio distante de uma coruja, ou pelo barulho das folhas quando ventava. Era nesse silêncio que eu conseguia dormir como uma pedra, exausto do dia na roça. Mas na segunda noite, algo mudou. Eu estava deitado na cama de solteiro do quartinho dos fundos, o mesmo quarto onde minha mãe dormia quando era criança, quando ouvi um barulho estranho vindo lá de fora. Era como se alguém estivesse andando devagar pela varanda, fazendo as tábuas de madeira estalarem. Cric, cric, cric. Ficou meio alertado, mas racionalizo. Devia ser o trovão circulando pela casa, como sempre fazia antes de se deitar embaixo da mangueira. Ou então era a madeira mesmo, que dilatava com o sereno da noite. Casa antiga é assim, né? Vive fazendo barulho. Mas aí o barulho parou bem na frente da janela do meu quarto. Fiquei ali, deitado, prestando atenção. O silêncio voltou, mas era diferente agora. Era um silêncio, expectante, como se alguma coisa estivesse esperando. Levantei devagar e fui até a janela. Era uma noite sem lua, escura que nem breu. Não conseguia enxergar nada além das sombras das árvores balançando contra o céu estrelado. Voltei para a cama achando que era coisa da minha cabeça. Afinal, cidade grande deixa a gente meio paranoico com barulho, né? Mas mal tinha fechado os olhos quando ouvi de novo. Só que dessa vez não eram passos. Era uma voz. Ricardo. Meu sangue gelou. Alguém estava chamando meu nome lá fora numa voz baixa, arrastada. Uma voz que eu não conseguia identificar se era de homem ou mulher, adulto ou criança. Era como um sussurro alto, sabe? Daqueles que parecem vir de vários lugares ao mesmo tempo. Pulei da cama e corri até a janela. Grudei o rosto no vidro, tentando enxergar qualquer movimento lá fora. Nada. Só o vento balançando o milharal e fazendo aquele barulho de folhas secas se esfregando. Vô! Gritei saindo do quarto e correndo para o quarto dele. Vô, tem alguém lá fora! Encontrei meu avô já acordado, sentado na beira da cama com a espingarda calibre 12 nas mãos. Os olhos dele brilhavam no escuro e percebi que ele estava tenso. Eu ouvi também, meu filho, disse ele numa voz grave. Fica aqui comigo. Quem é? Algum vizinho? Vizinho não é, respondeu, levantando e caminhando até a janela do quarto dele, que dava para a frente da casa. O vizinho mais próximo tá a 5 quilômetros daqui. Ficamos ali os dois, ele com a arma e eu tremendo que nem vara verde, ouvindo o silêncio da noite. O trovão estava inquieto lá fora, andando de um lado para o outro e soltando uns ganidos baixos, como faz cachorro quando sente perigo, mas não sabe direito o quê. Ricardo! Vem cá, Ricardo. A voz voltou,
só que agora parecia vir de lugares diferentes. Primeiro do lado direito da casa, depois dos fundos, depois da esquerda. Como se a pessoa, ou o que quer que fosse, estivesse circulando a propriedade. Meu avô trancou todos os ferrolhos da casa, coisa que eu nunca tinha visto ele fazer. Amanhã nós conversamos, disse ele voltando para o quarto. Agora vem dormir aqui. Passei o resto da noite acordado, deitado no chão do quarto dele, ouvindo aquela voz me chamando de tempos em tempos. Sempre o mesmo tom, sempre arrastada, sempre vindo de direções diferentes. O trovão latiu umas 2 vezes, mas foi um latido diferente do normal. Parecia mais assustado que bravo. Quando amanheceu, meu avô fez café e me contou uma história que eu nunca tinha ouvido. Essa terra aqui é antiga, Ricardo, muito antiga. Antes de ser fazenda era mata fechada. E antes da mata... Bem, antes da mata era território dos índios que viviam aqui há centenas de anos. Ele mexeu o açúcar no café com calma, como se estivesse escolhendo as palavras. Quando meu pai comprou essa propriedade, em 1952, o antigo dono avisou que às vezes aconteciam coisas estranhas. Vozes na mata, vultos circulando a casa, animais que ficavam inquietos sem motivo. E o senhor nunca viu nada? Vi sim, principalmente depois que sua avó morreu. É como se a coisa sentisse quando alguém tá vulnerável, entendeu? Quando alguém tá passando por perda, tristeza, solidão. Ele tomou um gole do café. Sua avó dizia que era algum espírito antigo da terra, que nunca aceitou que construíssem aqui em cima. Sempre chamava pelo nome da pessoa que estava morando na casa. Mas por que o meu nome? Eu só venho aqui nas férias. Porque você é família, sangue da família. A coisa sabe que você pertence a este lugar, mesmo que não more aqui. Resolvi que ia embora no mesmo dia. Liguei para minha mãe, inventei uma desculpa qualquer, mas meu avô me convenceu a ficar mais 2 noites. Se você fugir agora, vai carregar isso pro resto da vida, disse ele. É melhor enfrentar e entender o que é do que viver se perguntando. A segunda noite foi pior. Começou cedo. Ainda nem tinha escurecido direito. Eu estava ajudando meu avô a recolher os ovos no galinheiro, quando ouvi a voz vindo da beira do milharal. Ricardo! Onde você tá, Ricardo? As galinhas ficaram loucas, cacarejando e batendo asa, tentando se esconder embaixo dos ninhos. Meu avô ficou sério e me puxou para dentro de casa. Hoje ela tá mais forte, disse ele trancando a porta. Quando anoitece, não sai daqui de dentro por nada neste mundo, ouviu? Mas conforme a noite foi chegando, a coisa foi ficando mais insistente. A voz não parava de me chamar, sempre em volta da casa, sempre mudando de lugar. E o pior, começou a bater na porta. Toque, toque, toque. Batidas lentas, pesadas, como se fosse uma mão muito grande batendo na madeira. Entre as batidas, a voz: abre a porta, Ricardo. Só quero conversar. Meu avô estava rezando baixinho, coisa que eu nunca tinha visto ele fazer. Éramos os 2 sentados na cozinha, com todas as luzes acesas, ouvindo aquela coisa do lado de fora pedindo para entrar. Não olha para a janela, ele me disse quando viu que eu estava me levantando. Não importa o que você ouvir, não olha. Mas como não olhar quando a curiosidade está comendo sua alma? Quando chegou lá pelas 2 da manhã, eu não aguentei mais. Levantei devagar e fui até a janela da sala, que dava para a varanda da frente. O que eu vi até hoje me dá pesadelo. Tinha uma figura parada bem no meio da varanda, de costas para a janela. Era alta, mais alta que qualquer pessoa normal. E usava algo que parecia um vestido ou túnica longa que balançava mesmo sem ter vento. Não conseguia ver o rosto porque ela estava de costas. Mas a postura era estranha, como se os ombros fossem tortos, deslocados. E aí ela virou a cabeça. Não o corpo, só a cabeça. Virou a cabeça 180 graus, como se o pescoço fosse de borracha, e me olhou direto através da janela. Mas onde deveria ter um rosto só tinha uma mancha escura como se fosse um buraco na realidade. Ricardo, te achei.
A voz saiu daquela coisa e eu senti como se alguém tivesse enfiado uma agulha de gelo na minha espinha. Cai para trás, gritando, e meu avô veio correndo. Que você fez, menino? Eu vi ela, tá ali na varanda. Meu avô pegou a espingarda e foi até a janela. Olhou para fora e suspirou. Não tem mais nada aí. Mas eu sabia que tinha visto, e sabia que aquela coisa tinha me visto também. O resto da noite foi um inferno. A coisa não parava de bater na porta, nas janelas, no telhado. Às vezes parecia que ela estava subindo pelas paredes da casa, fazendo a madeira gemer com o peso. Outras vezes, a voz vinha de dentro da casa mesmo, como se ela tivesse conseguido entrar. Ricardo, tô na sua cama, tô te esperando. Não consegui pregar o olho. Fiquei grudado no meu avô até o sol nascer. E quando amanheceu, a coisa simplesmente parou. Como se tivesse desligado um interruptor. Na terceira noite, resolvi fazer diferente. Meu avô tinha saído para a cidade resolver umas coisas no banco. E eu ficaria sozinho até de madrugada. Era a minha chance de entender o que aquilo queria comigo de uma vez por todas. Quando começou a escurecer, saí para a varanda e sentei na cadeira de balanço onde meu avô sempre ficava. Deixei todas as portas e janelas abertas. Se a coisa queria falar comigo, então vamos conversar. Não demorou muito. Ricardo. A voz veio da beira do milharal, como sempre. Mas dessa vez eu não fugi. Tô aqui, falei alto. Que você quer? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até os grilos pararam de cantar. O trovão estava escondido embaixo da varanda, tremendo. Aí ela apareceu. Saiu andando de dentro do milharal, devagar, como se estivesse flutuando. Era exatamente como eu tinha visto na noite anterior. Muito alta, vestido longo e escuro. E onde deveria ter rosto só tinha um vazio negro que parecia sugar a luz ao redor. Parou no meio do terreiro, a uns 10 metros da varanda, e ficou me encarando. Ou pelo menos acho que estava me encarando, porque era impossível ter certeza. Por que você me chama? Perguntei, tentando controlar o tremor na voz. A resposta não veio com palavras. Veio como uma rajada de imagens na minha mente. Como se ela tivesse enfiado as memórias dela diretamente no meu cérebro. Vi flashes de coisas que não conseguia entender direito. Uma aldeia em chamas, pessoas correndo e gritando, homens a cavalo com armas, e depois, silêncio. Muitas pessoas mortas na beira de um rio que eu reconheci como sendo o mesmo que passa nos fundos da fazenda. E aí entendi. Aquela terra tinha sido palco de uma tragédia muito antiga, e os espíritos dos que morreram ali nunca tinham encontrado paz. A coisa que me chamava não era malévola. Era apenas perdida, confusa, tentando se comunicar com os vivos que agora ocupavam o lugar onde ela um dia viveu. Você quer que eu ajude? Falei. Mais como afirmação do que pergunta. A figura acenou com a cabeça. Um movimento lento e triste. Mas eu não sei como. Ela levantou o braço e apontou para uma direção específica. Para os fundos da propriedade, onde tinha um bosquezinho que meu avô nunca deixava ninguém entrar. Ali, outro aceno. Levantei da cadeira, com o coração batendo a mil, e comecei a andar na direção que ela tinha apontado. A figura me seguiu a uma distância respeitosa, sempre flutuando, sempre em silêncio. Chegando no bosquezinho, vi algo que mudou tudo. Era um pequeno cemitério indígena, com umas 10 ou 12 cruzes de madeira já carcomida pelo tempo. A maioria tinha caído, e mato havia crescido por cima de tudo, como se ninguém cuidasse daquele lugar há décadas. A figura parou na entrada do cemitério e apontou para uma das cruzes caídas. Entendi o que ela queria. Passei o resto da madrugada limpando aquele pequeno cemitério, levantando as cruzes, tirando o mato, organizando as pedras que marcavam os túmulos. Não sei onde encontrei coragem para fazer aquilo, mas sentia que era o certo. Quando terminei, já estava amanhecendo. A figura tinha sumido, mas eu sentia uma paz no ar que não existia antes. Como se um peso tivesse sido tirado daquele lugar. Meu avô chegou e me encontrou dormindo na varanda, sujo de terra e exausto. Que aconteceu aqui, menino?
Contei tudo para ele. Ele me ouviu em silêncio e depois me levou até o bosquezinho. Quando viu o cemitério limpo e organizado, os olhos dele se encheram de lágrima. Meu pai me mostrou esse lugar quando eu era criança, disse ele. Contou que era um cemitério dos índios que viviam aqui antes dos fazendeiros chegarem. Disse que um dia, quando ele tivesse coragem, ia cuidar direito desses túmulos. Mas nunca teve coragem. Por que não me contou antes? Porque achei que você ia ficar com medo e não ia conseguir fazer o que precisava ser feito. Às vezes, Ricardo, a gente precisa enfrentar as coisas sozinho para descobrir do que é capaz. Nunca mais ouvi a voz me chamando. Voltei para a fazenda várias vezes depois daquele dia, e sempre foi tranquilo. Meu avô passou a cuidar do cemitério, limpando regularmente e mantendo as cruzes em pé. Dizia que finalmente tinha encontrado paz na propriedade. Hoje, 15 anos depois, quando penso naqueles 3 dias de julho, ainda fico com a pele arrepiada. Mas não é um arrepio de medo, é de respeito. Aprendi que nem tudo que não conseguimos explicar é necessariamente ruim. Às vezes é só uma alma perdida pedindo ajuda, pedindo para ser lembrada, para não ser esquecida pela história. Meu avô morreu há 2 anos, e agora sou eu quem cuida da fazenda e do pequeno cemitério. E sabe uma coisa curiosa? Às vezes, quando estou lá sozinho cuidando dos túmulos, sinto como se alguém estivesse me observando da beira do milharal. Mas não é uma presença ameaçadora. É como se alguém estivesse apenas agradecendo. Até hoje me pergunto quantas propriedades rurais pelo Brasil afora têm histórias parecidas escondidas no passado. Quantos cemitérios antigos foram esquecidos. Quantos espíritos ainda vagam procurando alguém que os ajude a encontrar paz. E às vezes, às 3 da manhã, quando acordo sem motivo na fazenda, fico ouvindo o silêncio da noite e me perguntando: será que tem mais alguém por aí precisando de ajuda? Será que um dia outra voz vai me chamar pelo nome? Porque agora eu sei que, se acontecer, eu não vou ter medo. Eu vou ouvir. Vocês já ouviram falar que lugar onde alguém morreu afogado fica marcado? Que a alma da pessoa não consegue descansar e fica presa naquelas águas para sempre? Eu sempre achei isso bobagem de gente do interior, dessas crenças antigas que não fazem sentido. Até os eventos de setembro de 2018 mudarem completamente minha perspectiva sobre essas coisas. Na época, eu tinha 24 anos e estava desempregado há uns 3 meses. Minha tia Marlene, irmã da minha mãe, me ofereceu trabalho temporário cuidando do sítio dela em Piraju, no interior de São Paulo. Era época de seca, o gado precisava de água todo dia, e ela não podia ficar indo e voltando da cidade toda hora por causa do serviço dela na prefeitura. O sítio era pequeno, uns 15 alqueires, mas tinha de tudo. Casa de alvenaria simples com 3 quartos, curral, um pasto bem grande e no fundo da propriedade, um açude que abastecia toda a região durante o tempo das chuvas. Naquela época do ano, com a seca brava que tinha feito, o açude estava bem baixo, mas ainda tinha água suficiente para os animais. A rotina era tranquila. Acordava às 5h30, soltava o gado para pastar, verificava as cercas, dava ração para os porcos e no final da tarde levava os animais para beber água no açude. Era um trabalho pesado, mas honesto, e eu estava precisando juntar dinheiro mesmo. A casa ficava a uns 300 metros do açude, numa pequena elevação que dava para ver toda a propriedade. De noite, especialmente quando tinha lua cheia, dava para enxergar a superfície da água brilhando lá embaixo como um espelho. Era até bonito. Minha tia me avisou de algumas coisas básicas sobre o sítio. Onde ficava o registro da água, como mexer no gerador a diesel, para ter cuidado com cobra perto do açude porque aparecia bastante nessa época seca. Mas teve uma coisa que ela mencionou meio sem querer, como se não fosse importante. Ah, e evita ir no açude depois que escurece, viu? É perigoso andar por ali de noite. Por causa das cobras? É, por causa das cobras. Mas o jeito que ela falou, desviando o olhar,
me deixou com a impressão de que não era bem só por isso. Os primeiros dias foram normais. Eu estava me acostumando com a rotina, com o silêncio da roça, com aquele cheiro de terra seca e esterco que tem nos sítios. As noites eram tranquilas. Jantava alguma coisa simples, via TV até dar sono, e dormia que nem uma pedra de tanto cansaço. Mas na quinta noite, algo estranho aconteceu. Eu tinha acabado de deitar quando ouvi um barulho vindo da direção do açude. Era como o som de alguém nadando, sabe? Aquele barulho de água sendo mexida, braçadas, alguém se movendo dentro d'água. Achei esquisito porque não fazia sentido ninguém estar nadando àquela hora. Passava das 10 da noite. Estava frio e o açude ficava no meio do nada. Levantei e fui até a janela do quarto que dava para o fundo da propriedade. Dava para ver a água lá embaixo brilhando no luar, mas estava muito escuro para distinguir qualquer movimento. O barulho continuava. Splash, splash, splash. Claramente alguém nadando. Pensei que podia ser algum vizinho que tinha vindo buscar água ou pescar escondido, coisa que acontece bastante no interior. Peguei uma lanterna e resolvi dar uma olhada. Quando cheguei perto do açude, o barulho parou na hora. A água estava completamente parada, lisa como vidro. Não tinha uma ondinha sequer. Fiquei ali parado uns 5 minutos com a lanterna acesa, iluminando toda a superfície, mas não vi nada. Nem peixe saltando, nem pato, nem nada que pudesse explicar aquele som. Voltei para casa achando que tinha sido coisa da minha imaginação, ou talvez algum animal que fugiu quando viu a luz da lanterna. Na noite seguinte aconteceu de novo. Mesma hora, mesmo som de alguém nadando. Dessa vez resolvi não ir lá conferir. Se fosse ladrão de água, problema dele. Mas o barulho durou quase 1 hora. E o pior é que parecia estar se aproximando da margem onde ficava mais perto da casa. No dia seguinte, fui verificar as marcas na beira do açude para ver se conseguia descobrir o que era. A terra ali era de barro seco e rachado, perfeita para guardar pegada de bicho ou pessoa. Mas não tinha marca nenhuma. Nem de bota, nem de pé descalço, nem de casco, nem de pata. Nada. Como se ninguém tivesse pisado ali há semanas. Foi aí que comecei a ficar inquieto. Na sexta-feira, liguei para minha tia para perguntar sobre o açude. Tia, tem alguma coisa estranha com aquele açude aí? Estranha como? Sei lá, alguém que vem pescar de noite ou... Silêncio do outro lado da linha. Marlene? Escuta, Fábio, disse ela com a voz mais séria. Você tá ouvindo barulho de noite? Tô, parece alguém nadando. Outro silêncio longo. Você lembra do Sebastião, aquele rapaz que trabalhava para nós uns 5 anos atrás? Lembrava vagamente. Um cara novo, trabalhador, que tinha se mudado para a região atrás de emprego. Ele morreu afogado nesse açude. Foi num domingo de manhã. Ele tinha saído para pescar cedo e deve ter escorregado na pedra da beira. Quando encontraram o corpo, 3 dias depois estava todo inchado, irreconhecível. Senti um calafrio subindo pela espinha. E desde então, as pessoas da região falam que ouvem barulho de água de noite, como se alguém tivesse nadando. Alguns vizinhos já viram até uma figura dentro d'água, mas quando chegam perto, não tem ninguém. Por que a senhora não me contou isso antes? Porque eu achei que se você soubesse, ia ficar com medo e não ia querer ficar aí. E eu tô precisando muito de alguém para cuidar do gado. Fiquei uns dias pensando se devia ir embora ou não. Mas trabalho estava difícil, eu precisava do dinheiro. E afinal de contas, nunca tinha visto nada demais. Só ouvido uns barulhos. Resolvi ficar. Que erro. No sábado seguinte, a coisa mudou completamente de figura. Era umas 8:30 da noite, eu estava na varanda tomando uma cerveja e vendo o movimento das estrelas, quando ouvi o barulho de sempre vindo do açude. Mas dessa vez era diferente. Não era só o som de alguém nadando. Era o som de alguém se debatendo na água. Splash, splash, splash. Rápido, desesperado, como se a pessoa estivesse se afogando. E entre as batidas na água, eu conseguia ouvir.
Gritos. Gritos abafados, distantes, mas claramente de alguém pedindo socorro. Socorro! Alguém me ajuda! Eu tô afogando! Peguei a lanterna e saí correndo pro açude. Não importava se era coisa sobrenatural ou não. Se tinha alguém se afogando de verdade, eu tinha que ajudar. Quando cheguei na beira da água, os gritos ficaram mais claros. Aqui! Tô aqui no meio, por favor! Apontei a lanterna para onde parecia vir a voz e vi uma cabeça boiando no meio do açude, se debatendo, afundando e voltando à superfície. Era um homem claramente em desespero, tentando nadar em direção à margem, mas não conseguindo. Não pensei duas vezes. Tirei a camiseta, a bota e mergulhei na água. A água do açude era gelada que nem gelo, desses frios que corta a respiração e deixa o corpo duro na hora. Comecei a nadar na direção onde tinha visto a pessoa, mas conforme eu me aproximava, a voz ficava mais distante. Onde você tá? Gritei, cuspindo água. Fala alguma coisa. Aqui. Tô aqui. A voz agora parecia vir de outro lugar completamente diferente. Virei para a esquerda e comecei a nadar nessa direção. Mas de novo, conforme eu chegava perto, a voz mudava de lugar. Foi aí que percebi uma coisa que me fez o sangue gelar. A voz estava vindo de baixo da água. Tô aqui embaixo. Vem me buscar. Vem nadar comigo. Parei de nadar na hora e fiquei ali boiando, tentando entender o que estava acontecendo. A lanterna tinha ficado na margem, então estava escuro que nem breu. Só conseguia ver as estrelas refletidas na superfície da água ao redor. E aí senti alguma coisa tocar no meu pé. Era uma mão. Uma mão gelada, mole, que tentou agarrar meu tornozelo e puxar para baixo. Nunca na minha vida nadei tão rápido quanto naquele momento. Cheguei na margem em segundos. Saí da água feito um foguete e fiquei ali na beira, tremendo, sem conseguir acreditar no que tinha acontecido. A voz continuava vindo de dentro da água. Por que você foi embora? Volta aqui. A água tá boa. Vamos nadar juntos. Peguei a lanterna com as mãos tremendo e apontei para a água. A superfície estava lisa, sem uma ondinha. Mas eu conseguia ouvir claramente a voz vindo de algum lugar lá embaixo, como se a pessoa estivesse falando debaixo d'água. Sebastião? Falei, quase sussurrando. A voz parou na hora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nem grilo, nem vento, nem nada. Só o som do meu coração batendo descompassado. Corri de volta para casa, tranquei todas as portas e janelas e liguei para minha tia na mesma hora. Marlene, eu vou embora amanhã cedo. O que aconteceu? Contei tudo para ela. Quando terminei de falar, ela suspirou fundo. Fábio, tem uma coisa que eu não te contei sobre a morte do Sebastião. Que coisa? Ele não morreu afogado por acidente. Ele se matou. Senti como se alguém tivesse despejado um balde de água fria na minha cabeça. Como assim? O Sebastião tinha uns problemas, sabe? Depressão, essas coisas. A família dele contou depois que ele vinha falando há semanas que queria sumir, que não aguentava mais viver. No domingo que ele morreu, ele deixou um bilhete no quarto dizendo que ia pro açude se refrescar. Mas a gente sabe que não foi isso. Ele se afogou de propósito. E desde então, toda pessoa que fica sozinha no sítio por muito tempo acaba ouvindo ele chamando da água. Como se ele quisesse companhia, sabe? Como se ele quisesse que alguém ficasse lá com ele. Passou uns 5 minutos em silêncio, eu processando essa informação. Por isso você nunca consegue manter ninguém trabalhando aí por muito tempo. Falei. Por isso. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentado na sala com todas as luzes acesas, ouvindo os barulhos que vinham do açude. Não era mais só som de natação. Eram vozes. Várias vozes conversando baixinho, rindo às vezes, como se tivesse uma festa acontecendo dentro da água. Às 3 da manhã, ouvi batidas na porta da casa. Toque, toque, toque. Fábio, sou eu, o Sebastião. Abre a porta aí, cara. A voz era diferente agora. Não mais desesperada ou distante. Era clara, normal, como se fosse realmente alguém conhecido batendo para fazer uma visita. Cara, eu sei que você tá aí.
Vamos conversar. Eu só quero explicar umas coisas. Fiquei paralisado na poltrona, sem conseguir me mexer. Oh, eu sei que você teve medo mais cedo, mas foi mal, tá? Eu não queria te assustar. É que faz tanto tempo que eu não vejo ninguém por aqui. Fica muito solitário, sabe? As batidas continuaram por quase 1 hora. E o pior é que a voz realmente parecia de uma pessoa normal, amigável até. Como se o cara só quisesse bater papo. Amanhã eu vou embora, Sebastião. Falei alto. Não vou mais incomodar você. Não vai embora não, cara. Fica mais uns dias. A gente pode ser amigo. Você pode vir nadar comigo todo dia. A água tá sempre boa aqui. Não, obrigado. Ah, que isso. Você vai gostar. É muito tranquilo aqui embaixo. Não tem preocupação. Não tem conta pra pagar, não tem chefe enchendo o saco. É só paz e silêncio. Sebastião, você precisa ir embora. Você precisa descansar. Eu não posso sair daqui. Esse açude é minha casa agora. Mas você pode ficar comigo. A gente nunca mais vai ficar sozinho. Quando amanheceu, o barulho parou. Juntei minhas coisas em 10 minutos e saí do sítio sem olhar para trás. Minha tia entendeu perfeitamente e não fez questão. Disse que ia tentar arranjar outra pessoa. Ou então vender o gado e deixar o sítio parado por um tempo. 2 meses depois, soube que ela tinha vendido a propriedade para um pessoal de fora, que queria fazer piscicultura. Gente que não conhecia a história do lugar. No ano passado, passando pela região, resolvi dar uma olhada no antigo sítio da minha tia. A propriedade estava abandonada de novo. A casa estava fechada, o mato havia tomado conta de tudo e o açude estava seco. Conversei com um vizinho que me disse que os novos donos tinham desistido do negócio depois de algumas semanas. Falaram que tinha alguma coisa estranha com a água, disse o velho, que de noite ouvia barulho, como se tivesse gente nadando. Um dos filhos do dono até disse que viu alguém boiando no meio do açude. Mas quando foram conferir, não tinha ninguém. E por que secou? Ah, eles drenaram tudo. Disseram que iam fazer outra coisa com o terreno, mas depois sumiram. Deixaram tudo abandonado. Hoje, sempre que passo por aquela região, evito olhar na direção do antigo sítio. Mas às vezes, quando está muito silencioso no carro, juro que ainda consigo ouvir, bem baixinho, como se viesse de muito longe. Fábio, você volta aqui, cara. A gente ainda pode ser amigo. E a coisa mais perturbadora de tudo é que às vezes, durante o verão, quando estou na piscina do clube aqui da cidade, tenho vontade de mergulhar e ficar debaixo d'água por muito tempo. Como se alguma coisa estivesse me chamando para descer, para ficar ali embaixo onde é silencioso e tranquilo. Nesses momentos, saio da piscina na hora e vou embora. Porque eu sei que se um dia eu ceder a essa vontade, se eu ficar tempo demais debaixo d'água, o Sebastião vai estar lá esperando. E dessa vez, ele não vai deixar eu voltar para a superfície. Até hoje me pergunto se o açude drenado realmente resolveu o problema, ou se apenas mudou o Sebastião de lugar. Será que ele conseguiu sair de lá quando a água secou? Ou será que ele está preso naquele buraco seco no chão, esperando a próxima chuva para poder voltar a nadar? E às vezes, quando estou tomando banho e fecho os olhos embaixo do chuveiro, sinto como se alguém estivesse me observando. Como se alguém estivesse esperando eu baixar a guarda para me puxar para debaixo d'água. Para sempre.